Queridos, é interessante notarmos a quantidade de sentimentos que invadem o nosso coração. Como é impressionante, sabermos que existem dias onde, sem motivo nenhum, acordamos felizes. Esbanjando um sorriso, com vontade de trabalhar mais do que nunca. E olha que nem muitas vezes é dia de salário, mas a gente está com vontade, com a vontade assim, sobrenatural. Muitas vezes nós queremos rever pessoas, queremos compartilhar o que Deus faz, o que Deus opera, o que Ele promete, o que Ele cumpre, mas também de forma diferente. Tem dias que quase sem motivo estamos mais assim calados, estamos mais sérios, mais machucados, mais questionadores. Entendam que nunca antes na história da população mundial existiu um número tão grande de habitantes no planeta. São vários bilhões de pessoas, mas nunca a solidão trouxe tantos males a uma sociedade. A quem morra de solidão. Imagina, um país tão populoso, avenidas, vizinhanças, prédios totalmente habitados por pessoas mais diferentes, por pessoas assim, que trazem suas peculiaridades, trazem tudo aquilo que a revela ser pessoal, mas muitas pessoas ainda sofrem a solidão. E na nossa vida nós passamos por esses momentos. Como lidar com tantas estações diferentes? Como lidar com momentos onde nós queremos aproveitar o sol e logo em seguida nos colocamos na praia, jogamos um frescobol, um futevôlei, mas também nos dias onde o frio, a chuva não nos permite dar um passo além. Pelo contrário, achamos que é melhor nos colocarmos ali, fechados, cabisbaixos, sem ter contato com ninguém. A verdade é que hoje nós vivemos dias onde o evangelho vem sendo comercializado de forma errada. E uma das razões, das maneiras de deixar esse marketing mais relevante, para que tenha mais pessoas sendo cristão, é a seguinte notícia: venha e pare de sofrer. Mas será que nós estamos ilesos dos sofrimentos da vida? Será que nós estamos apenas para experimentar de um Deus que não nos permitirá passar por provações, passar por tentações, passar por momentos difíceis, tendo em vista que o mesmo Deus fala que ao passarmos por todo o processo, então logo a provação tem que ter ação completa. Ela será um mecanismo que irá favorecer o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual. A questão não está se existirão ou não conflitos. A questão não está se serão muitas ou poucas as lutas. Se serão muitas ou poucas provações. Se serão muitas ou poucas tentações. A verdade é que nós sempre estaremos lidando com conflitos. Conflitos com nós mesmos. Conflitos com os outros. Conflitos e questionamentos. E, de certa forma, tudo aquilo que envolve a nossa vida também termina pegando um pouco de Deus, pois Ele é o sustentador de cada um de nós. Nessa noite nós iremos entender um pouco que Jesus deixa claro aos seus discípulos que todo sofrimento irá ser revertido em alegria no Senhor. Amém? Que o sofrimento irá sim muitas vezes estar junto de cada um de nós, porque em uma sociedade onde o egocentrismo nada mais é do que um grito alto para que você só pense em si no casamento, para que você só pense nas suas dores, para que você só pense naquilo que você sofreu e não faça nada para mudar. Na Bíblia, nós precisamos também avaliar o que Deus está achando, o que os outros, como os outros estão vivendo esse processo, e logo em seguida, Senhor, o que Tu tens a me ensinar em meio a toda essa luta? Eu quero que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, onde no capítulo 16, versículo 17 ao 33, nós iremos retirar algumas lições pertinentes nessa noite. João capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 33. Como entender e enfrentar as lutas da vida? Esse é o nosso tema de hoje. Como entender e enfrentar as lutas
os desafios da nossa vida. Evangelho de João, o último livro dos evangelhos, onde as narrativas dos evangelistas nada mais é do que um apunhado de orientações, de ensinamentos vividos por Jesus. Sabemos que muito mais foi feito por Jesus durante os 3 anos aqui, mas como a própria palavra fala que se fosse para registrar, um livro não daria. Então seriam vários livros, mas de forma inspiradora, o Espírito Santo levou nesse contexto aqui 4 discípulos, 4 evangelistas, falarem, escreverem acerca da vida de Jesus. Está algo aqui muito interessante. João capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 33. Diz assim a palavra do nosso Deus. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei. Mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pedirão nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meios de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viesse de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu quero aqui recapitular com vocês os primeiros anos da vida de Jesus, a vida ministerial de Jesus, onde ele escolhe 12 homens para fazer parte da expansão, do começo, do início, da mensagem de salvação de Cristo Jesus aqui na terra. E ele chama um pescador, chama outro cobrador de impostos, chama pessoas, na grande maioria profissionais, que viviam do comércio ou do trabalho inerente àquela realidade, fosse a pesca, fosse trabalhando com madeiras ou qualquer outra profissão. E Jesus chama aqueles 12, começa a conviver com eles, cria-se um relacionamento. Imagina, 3 anos juntos, viajam juntos, comem juntos, realizam milagres juntos, sabe? Realizam curas juntos, enfim, 3 anos intensos. Mas o próprio Jesus sabia de um momento doloroso que precisava enfrentar. Momento que ele não merecia, pois como o próprio Deus nunca tinha cometido erro antes. Mas ele enfrenta um momento de dor.
E aí chega um determinado momento, ele sabendo que já estava próximo de Judas o traí-lo, do Império Romano condená-lo, e ele ir à cruz. E aqui eu apego-me ao brilhante ensinamento de John Stott, que fala que não foram as 30 moedas que levou Jesus à cruz, não foi o ato omisso de Pilatos em lavar as suas mãos, nem muito menos a votação da maioria em dizer solta Barrabás que levou Jesus à cruz. Jesus foi à cruz porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele irá declarar e vem falando em todo o tempo que nós não estamos sozinhos, que nós temos uma esperança no nosso coração. Amém, igreja? Mas estava para acontecer algo terrível, uma punição desnecessária, uma punição real, pois assim tal punição cabia para aqueles que erravam. E Jesus, sabendo que tudo isso ia acontecer, começa a explicar para os seus discípulos um momento de dor, de sofrimento que ele passaria, como também os discípulos, porque a saudade seria uma dor imediata, não teriam mais Jesus. A dúvida de que Jesus tinha sido crucificado, e esse paralelo todos fizeram, inclusive João, Pedro, Tiago, os mais próximos de Jesus, o abandonaram quando viram sendo presos, quando viram sendo crucificados. No entanto, Jesus deixou claro que existiria na vida daqueles 12 homens um momento de tristeza, um momento de dor, mas o que vinha acompanhando também esse processo iria fechar brilhantemente, seria a alegria do Senhor. Queridos, conosco acontece assim também, conosco acontece dessa forma. O pecado é uma realidade no mundo. O pecado vem para acabar todo o projeto de Deus. O pecado faz que pessoas se levantem contra cada um de nós. O pecado faz que não deixemos de ser sensíveis à voz de Deus, e logo em seguida venhamos a ficar acabados pelos nossos erros. Mas a palavra de esperança que o próprio Jesus dá aqui é que nós iremos enfrentar lutas, nós iremos enfrentar luto, nós iremos enfrentar dor, nós iremos enfrentar perseguição, mas a alegria do Senhor é certa para aquele que obedece, para aquele que não desanima, para aquele que diz: o meu Senhor está comigo. E nesse exato momento aqui, Jesus garante que toda aquela tristeza, aquela dor, seria transformada em alegria. E no final ele diz: esse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós iremos passar por lutas, nós iremos nos ver muitas vezes, sabe, querendo apenas o nosso querer, questionando ao Senhor por causa disso, mas aqueles que obedecem a Deus irão entender que no final Deus estará o abraçando e dizendo: eu estou contigo, a última palavra era minha. E nós vemos aqui, em primeiro lugar, eu quero tratar com vocês que ser cristão indica sofrimento e renúncia. Iremos ler mais uma vez o versículo 17, do capítulo 16 de João. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E por que vou para o Pai? Leia comigo o versículo 20. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. O cristão de fato sofre. Se alguém lhe ensinou que o cristão não vai sofrer, tal ensinamento é pecado. Porque quer maior sofrimento do que errar, reconhecer o erro e ter que pedir perdão? Quer maior sofrimento, meu irmão, do que ser rejeitado por todos, do que ter que reconhecer que aqueles 5 anos mentiu, mas se quer ser diferente agora? Quer maior sofrimento do que você lutar 24 horas com a natureza pecaminosa que quer nos destruir?
Porque por mais que não sejamos mais condenados pelo pecado, nós ainda convivemos com o pecado. Essa carne aqui sempre irá tentar pecar, sempre tentará comprometer os planos de Deus. Então, se o cristão sofre, até porque obedecer a Deus requer sofrimento. Meu irmão, se na sua vida não há sofrimento por ser cristão, comece a reavaliar se você é cristão ou não. Porque a palavra é clara. Em um mundo onde não existem valores, onde cada vez mais os ensinamentos voltam-se ao egocentrismo, eu quero trabalhar sobre isso hoje. Nós muitas vezes agimos de forma precipitada porque só pensamos em nós mesmos. Muitas vezes nós fazemos um casamento porque só pensamos em nós mesmos. E aí? Quando a palavra fala que nós precisamos suportar os outros. Suporte é servir de auxílio. E aí, quando a palavra fala que quando você fizer mal ao seu irmão, chegue lá e peça perdão. Você tem que reconstruir algo. São sofrimentos. A carne lutando cada vez mais para que você não tenha o domínio próprio. E você tentar dominar sua personalidade. Tentar dominar seus sentimentos. Tentar dominar seus pensamentos. São lutas. Você quer ser íntegro no seu trabalho, sim ou não, igreja? Sim. Você enfrentará sofrimentos. Quer tornar-se exemplo para os seus filhos? Você enfrentará sofrimentos. E dor por isso. Mas a palavra que nós nos apegamos é que a essência da alegria, Cristo Jesus, virá sobre cada um de nós. Porque eu digo uma coisa a você: vale a pena chorar por obedecer a Deus e entender que no dia seguinte o próprio Senhor não apenas enxugará as nossas lágrimas, mas irá nos honrar e a alegria dele irá invadir o nosso coração. Do que conviver com paliativos que não valem a pena, desobedecendo a Deus, vivendo um alto e baixo. Nós precisamos entender que sim, Evangelho indica sofrimento. Se formos nos deter aqui no livro de Êxodo e vermos a saída do povo de Israel do Egito para Canaã, o povo sofreu. Eu acredito que teve fome naquele instante. Eu acredito que eles ficaram desidratados, mas Deus não deixou aqueles que obedeciam padecer, mas veio com a sua provisão. Amém? Queridos, eu não quero lhe deixar para baixo de forma nenhuma. Eu quero que tanto eu quanto você possamos ter maturidade e não venhamos a cair na cilada do diabo, que é questionar o Senhor quando as lutas vierem. Nós precisamos entender as lutas, mas pegar-se nessa verdade. Eu não vou abaixar minha cabeça, eu não vou me entregar a uma depressão, eu não irei questionar o meu Deus, de forma nenhuma direi, eu estou decepcionado com Deus, porque o Deus que eu sirvo me permite passar pela provação para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é poderoso, para mostrar que Ele reina. Nós temos um rei sobre as nossas vidas, então as lutas virão. Nos momentos de conflitos, nós precisamos centralizar a nossa fé, dizendo: Pai, é a minha fé que está sendo testada, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela só vai aumentar nesse momento difícil. E é o Senhor que traz o brilho, o brilho de vivermos. Espiritualidade de verdade não é o que eu faço na frente dos outros, mas o que eu faço em secreto. Falou o pastor Armando Bispo na última pregação na Igreja Central de Fortaleza. Estava ouvindo essa semana. A espiritualidade, o que Deus quer ver de nós, é quando nós estamos em nós mesmos. Então, meu irmão, está sofrendo? Chore na presença de Deus, mas seja verdadeiro com Ele. Está pensando em desistir? Antes de desistir, se prostra diante de Deus. Necessita mudar? Não vai pedir a ninguém que diga que você tem que mudar primeiro. Peça a Deus: Senhor, me confronta com a Tua palavra, me disciplina, Deus. Porque você tem que ser um filho conforme o padrão de Deus. Você tem que ser um marido conforme o padrão de Deus. Não é como seus amigos lhe aconselham. Você e eu precisamos ser um funcionário conforme o padrão de Deus. Amém, igreja? Amém.
Por mais que isso indique sofrimentos, lutas. Mas não deve fazer parte do povo de Deus a desistência. Não pode fazer parte do povo de Deus os questionamentos ao Senhor, mas crer que é com o Senhor que nós chegaremos até o fim. E não é mendigando a alegria não, porque a alegria do Senhor não é circunstancial, é existencial. Vem do próprio Espírito Santo está dentro de nós, amém? Então nos alegremos na presença do Senhor, mas além do mais, Jesus fala aqui no versículo 23, dizendo que depois que ele fosse ao Pai, depois que ele sofresse, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Queridos, nossas orações devem nos levar à alegria, amém? Quem quer ser feliz aqui? Busquemos a vontade de Deus. Não existe outro caminho. Amém? Só existe um caminho para alcançarmos a felicidade. Buscar a vontade de Deus. Então a nossa oração deve ser um estímulo de aproximação com Deus e depois de confiança. Porque se formos analisar, a palavra fala que o salmista diz que a palavra nem chegou à boca e Deus já sabe. Então por que orar? Porque a oração revela confiança e dependência em Deus. Quantas vezes será que a nossa oração é movida por uma única e clara verdade, como Jesus ensinou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós precisamos enfrentar os conflitos, os momentos difíceis, as dores, com essa convicção: Senhor, é na oração que eu irei me apegar e clamar: realiza a tua vontade, Senhor. Porque isso irá gerar descanso no nosso coração. Uma confiança plena gera descanso. Uma confiança plena em Deus gera dependência. Uma confiança plena em Deus gera paz. Hoje é dia de você resgatar a sua paz. Basta confiar em Deus. Confiar em Deus. O futuro é incerto, meus irmãos. Se você precisa tomar uma providência amanhã e não sabe como agir, você está igual a mim, que eu também não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer nas próximas horas. Mas quando o presente é um momento de obediência, o futuro é um instante de paz, é um instante de descanso. Então cabe a cada um de nós dizer: Senhor, o que eu te suplico em meio às lutas, em meio às provações, em meio às tentações, em meio às renúncias, é que eu não possa sair nem um passo sequer da tua vontade, Senhor. É nisso que nós precisamos nos apegar. Então alegre seu coração, porque aquilo que o Espírito Santo coloca para mim e para você é possível de ser vivida. Descansar no Senhor, confiar. Anime-se, levante-se, igreja, amém? Anime-se, erga a sua voz, diga: Senhor, te obedecerei e aguardarei de ti, Pai. No tempo certo, na hora certa, vinha a provisão, vinha a completude dos teus projetos e dos teus planos sobre a minha vida. Diga um amém, pelo amor de Deus. Amém. Isso é lindo, né, gente? Amém. Vocês irão pedir, sabe, embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. O que entender nos momentos de lutas e de aflições? Que Deus sempre fala conosco. E se a gente não entende? Deus continua falando conosco. E se a gente está com muita dificuldade de entender? Deus continua falando conosco. Então, meu irmão, o problema está comigo e está com você. Porque Deus fala. Deus fala, meu irmão. E aqui eu me apego à ilustração do C.S. Lewis, grande escritor das Crônicas de Nárnia, uma delas. Ele disse: Deus usa sempre
um sussurro para falar com a gente. Está sussurrando, sabe? E a gente desconsidera esse sussurro. Aí depois Deus faz e ergue um pouquinho o tom de voz. Aí fala com a gente. E a gente despreza. Aí Deus imposta a voz e fala um pouco mais alto. E a gente desconsidera. Aí Deus começa a gritar. Aí a gente não quer ouvir. Meu irmão, lá vem um trio elétrico. Tum, 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 tum. O pancadão. Deus falando conosco. Aí que está. Deus, do começo ao fim, falou no amor. Mas começou a utilizar alguns instrumentos de disciplina. Porque a gente estava teimoso em ouvir. Isaías sofreu demais, gente. Deus estava mostrando, sabe, que o poder dele de livrar do cativeiro não era apenas uma libertação geográfica, mas nós precisamos nos livrar todos os dias do mal que nos cerca, da nossa vontade que é contrária à vontade de Deus, dos planos de Deus que eram, que é e que serão sempre permanentes. E o povo fica ali, mas o problema é que a gente não escuta a voz de Deus. A Isaías, e tanto ouvir reclamação, foi questionar ao Senhor. Aí Deus chega para ele no capítulo 59 de Isaías, versículo 1 e 2, fala Isaías: eis que minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus lábios tampados, mas são os seus pecados e as suas integridades que têm tampado os ouvidos de vocês e têm prendido as suas mãos, para que não me alcancem, para que não me escute. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida profunda. Dizer: Pai, qual área o Senhor está falando comigo? Porque tua palavra diz que o Senhor vai se comunicar com cada um de nós. E nós não vamos. E nós precisamos, aliás, entender. Nós precisamos mudar. Deus está falando com você. A Bíblia fala através do Senhor. O que nos cabe, queridos, é mudança de vida. Essa mudança de vida não pode ser amanhã. Essa mudança de vida não pode ser ocasionada se os outros fizerem primeiro. Não, é uma mudança radical, é uma mudança imediata. Todos nós estamos num processo de contínua mudança, amém? Você melhorou em que essa semana? Como esposo, como filho, como servo, como voluntário, meu irmão? O que foi que você fez de bom essa semana para a sua comunidade? Quais áreas do seu caráter você mudou essa semana? Quantas vezes você errou e não teve vergonha de pedir a Deus primeiro perdão, mas depois pedir ao outro? Porque a ação de Deus tem que ser completa. A partir do momento que você erra com alguém, você mente para alguém e só pede perdão a Deus, você continua no pecado porque continua mentindo para aquela pessoa. É necessário, de fato, pedir perdão a Deus e depois reconstruir aquilo que foi ocasionado devido a um pecado. Os sofrimentos existirão, mas Deus sempre irá falar comigo e com você. Então, Ele fala para mim e para você, que está com cada um de nós, que sabe a nossa dor, sabe o nosso sofrimento. E aqui é interessante porque Jesus usava algumas figuras para se comunicar. E os discípulos, sem entender muito bem, Jesus disse: tá bom, eu não vou usar mais figuras. Antes eu falei por meio de figuras, mas vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabemos todas as coisas, e nem precisas que te faça perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E termina dizendo: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Aquele que vai na nossa frente já venceu o mundo, igreja. Aquele que nos perdoa todos os dias já venceu. A vitória existe porque ela foi conquistada na cruz.
e ela acompanhará todo cristão até o nosso último suspiro aqui na terra. Existe coisa pior do que solidão? Não. Mas é assim que nós nos sentimos e somos colocados em um processo de destruição, quando não lembramos que o Deus vitorioso está do nosso lado, está marchando à nossa frente. Ele é o nosso escudo, amém? Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa proteção, é a nossa muralha, é aquele que vai diante de cada um de nós. Para terminarmos, a dor existirá, mas a vitória virá do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Meu irmão, não há espaço para desistirmos, não deixe que lutas venham mexer com a sua fé, com o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, que elas venham ser incentivadores, meios incentivadores, para nos mostrar que nós servimos um Deus todo-poderoso, e dele nós não iremos encontrar abandono de forma nenhuma, porque sempre Ele estará ao nosso lado, para a honra e glória do Senhor. Tenha ânimo, o nosso Rei venceu o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.